Olá, queridos alunos do nono ano /9, sejam bem-vindos a essa transmissão e eu estou aqui para nós esclarecermos algumas possíveis dúvidas em relação às questões que foram encaminhadas para vocês no caderno de questões da disciplina, de todas as disciplinas, da disciplina de História, obviamente, e nós vamos agora fazer aí a correção juntos dessas questões que vocês, acredito eu, já resolveram, não é isso? Já resolveram previamente. E de repente, se surgiu alguma dúvida, esse é o momento para que nós façamos aí, esclareçamos algumas questões e você consiga aí também ver quantas vocês acertaram ou até mesmo erraram e se ficou alguma dúvida em relação às alternativas, tá certo? Sejam bem-vindos à transmissão, espero que todos estejam muito bem, ok? Que todos estejam bem, vamos iniciar aí a nossa abordagem. 25ª questão, gente, lá do caderno de questões, que foi encaminhado a vocês, fala justamente aí, faz uma abordagem à proclamação da República no território brasileiro, né, que ocorre lá em meados aí do século XIX, ok? Em meados do século XIX, que nós abordamos aí todos os aspectos e as questões abordadas, elas são relacionadas, estão aí diretamente ligadas aos assuntos que nós estudamos durante a primeira unidade letiva do ano de 2020, ok, gente? Importante frisar. Então, essa 25ª questão, ela faz uma referência justamente aí à proclamação da República, que ocorre lá em 1889, século XIX, não é isso, gente? Para ser mais preciso, e ocorre aqui no nosso território, no território brasileiro. Então, eu trago para vocês uma imagem lá na 25ª questão, que faz referência à proclamação da República, tá? Essa imagem ela foi reproduzida no ano de 1893, ok? E é um óleo, né, sobre a tela de Benedito Calixto, e que traz justamente essa abordagem e representatividade da proclamação da República no território brasileiro. Essa imagem ela faz parte do acervo da Pinacoteca Municipal de São Paulo, ok? E vamos aí à abordagem especificamente que eu peço para que vocês identifiquem nessa 25ª questão. Então nós tivemos aí a proclamação da República, que ocorre lá em 1889, século XIX, certo? E nós tivemos aí o início de um novo período na história política do Brasil, ok? Que foi justamente o quê? O famoso período republicano. Então nós tivemos o imperialismo, ok? Brasil Império está subdividido em 3 fases. Quais são elas? Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Segundo reinado, ele termina com o quê? Com a proclamação da República Brasileira. E aí, então, a partir de 1889, nós temos o início do famoso período republicano. A partir de 1889, quando nós tivemos aí a proclamação da República do Brasil, nós tivemos a inauguração de um novo período na história política no território brasileiro. Foi o período republicano, republicanismo. Mas qual foi a primeira fase do republicanismo? É exatamente isso que eu peço para que vocês me apontem, respondam aí, marquem na alternativa na questão 25, na 25ª questão. Qual foi a primeira fase do republicanismo no território brasileiro a partir de 1889, lá em meados do século XIX? Então, para quem respondeu oligarquias rurais, marcou a alternativa correta, a alternativa B. Então, o poder político nesse período, ele começou a ser controlado justamente por quem? Pelas oligarquias rurais. Porque as oligarquias rurais, só para nós relembrarmos, eram justamente grupos, ok? Sociais, econômicos, compostos pelos grandes proprietários de terras no território brasileiro, que eram os famosos oligarcas. Então, na 25ª questão, eu peço para que vocês apontem justamente os indivíduos ou a coligação, o grupo que começa aí a desenvolver um poder político efetivo no território brasileiro a partir do ano de 1889. E nós temos aí justamente quem? As oligarquias rurais, os grandes oligarcas rurais, grandes proprietários de terras, produtores rurais, pecuaristas e agricultores que desenvolviam a agropecuária no Brasil, eles começam a ter uma forte participação
nas intervenções políticas no território brasileiro a partir de 1889, com a proclamação da República Brasileira. Então, 25ª questão, para você que marcou a alternativa B, parabéns, você acertou, ok? 26ª questão, nós vamos falar um pouco sobre Primeira Guerra Mundial, a crise gerada pela Primeira Guerra Mundial, mais especificamente, e, consequentemente, o crash da Bolsa de Valores norte-americana em 1929. É a proposta da 26ª questão, que favoreceu o surgimento de partidos ultranacionalistas. Pós Primeira Guerra Mundial, a crise gerada pela Primeira Guerra Mundial, a crise econômica, financeira, ela acabou abrindo um precedente para que os partidos ultranacionalistas, as ideologias ultranacionalistas que já existiam em alguns países da Europa, elas se ampliassem, elas ganhassem força. E eu peço na 26ª questão que vocês apontem justamente quais foram os dois epicentros, os dois países na Europa que mantiveram aí o desenvolvimento ideológico e o surgimento desses partidos ultranacionalistas. Foram aí favorecidos, impulsionados também pela crise econômica que o mundo estava passando naquele momento, pelo crash da Bolsa de Valores norte-americana, dos Estados Unidos da América, e que acabou influenciando aí o surgimento desses partidos ultranacionalistas na Europa. Então, quais foram esses partidos, né, que surgem? Os partidos, os principais foram o nazismo e o fascismo, os principais. Tiveram outros, mas aonde esses partidos eles surgem especificamente, esses partidos ultranacionalistas? É exatamente essa alternativa que vocês vão marcar aí na 26ª questão. Aonde surgem esses partidos ultranacionalistas? Foram justamente nos países Alemanha e Itália, alternativa C, ok? Então, 26ª questão, alternativa C, onde nós temos na Alemanha o nazismo, na Itália o fascismo, ok? Nós temos também, inclusive, o termo do nazifascismo, pela semelhança de características entre esses dois partidos ultranacionalistas que surgem no panorama sociopolítico econômico europeu, tá certo? Mediante as crises ocasionadas pela Primeira Guerra Mundial, crash da Bolsa de Valores norte-americana, ok? Dos Estados Unidos, e que acabaram aí gerando o surgimento desses partidos ultranacionalistas nos países Alemanha e Itália na Europa. É claro, houveram também o surgimento de outros partidos em outros países da Europa, mas esses foram os grandes centros, né? Os principais protagonistas, diga-se de passagem, os dois países protagonistas do surgimento desses partidos ultranacionalistas, tanto na Alemanha, tanto na Europa, perdão, sendo eles Alemanha e Itália. Então, resposta correta, aí, alternativa correta na 26ª, alternativa C. Para você que marcou a alternativa C, parabéns, você acertou. 27ª questão, gente. Ainda sobre a Primeira Guerra Mundial, falando especificamente sobre características da Primeira Guerra Mundial, eu peço para que vocês apontem aí o período em que a Primeira Guerra Mundial ela eclodiu, ok? O ano especificamente. Nós sabemos que foi século XX, ok? Isso aí todos nós somos conhecedores. Mas qual foi o ano especificamente que surge, que eclode a Primeira Guerra Mundial, esse importante conflito bélico, né, que mudou as relações sociopolíticas e econômicas e que atingiu de forma direta ou indireta todas as economias mundiais, ou a economia mundial de forma geral, e todas as organizações sociais do mundo. Então nós temos aí, na nossa 27ª questão, a alternativa D como alternativa correta. Os anos foram de 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial teve uma perduração de aproximadamente 4 anos, 1914 e 1918, aonde tivemos aí várias características e acontecimentos que se desencadearam aí no referido período. Então, 27ª questão, alternativa correta, alternativa D. Entre os anos de 1914 e 1918 foi o período que eclodiu a Primeira Guerra Mundial, ok, gente? 28ª questão. 28ª questão, ela faz referência a um dos principais e importantes acontecimentos do fim, que marcam o fim da Primeira Guerra Mundial. E faz referência justamente ao Tratado de Versalhes. Dentre todos os tratados firmados entre as principais potências envolvidas na Primeira Guerra Mundial, no conflito bélico mundial, nós tivemos aí como um dos principais e grandes referências, o Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes,
eu peço para que vocês apontem aí na 28ª questão justamente qual foi a nação que assinou esse Tratado de Versalhes, que obviamente foi ali a principal nação derrotada na Primeira Guerra Mundial. Ok? Então, dentre as alternativas, nós temos aí diversos países, mas o que representa a alternativa correta é justamente aí a alternativa A. Então, o país que foi aí um dos principais países envolvidos no Tratado de Versalhes e que foi um dos países perdedores, diga-se de passagem, da Primeira Guerra Mundial, foi justamente a Alemanha, que foi um país que foi submetido à assinatura do Tratado de Versalhes, ok? Lá em meados de 1918. Ok, gente? Então, para quem marcou a alternativa A, na 28ª questão, acertou. 29ª, ainda sobre a Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que quais das 5 alternativas está correta sobre a Primeira Guerra Mundial na 29ª questão? Foi o que você respondeu, hein? Vamos lá? Então, 29ª questão, alternativa B. A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista, a disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista. Expandiu os pontos de atrito entre as potências que estavam aí justamente envolvidas na Primeira Guerra Mundial, que estavam aliadas na Primeira Guerra Mundial. Então nós temos aí uma das principais referências e consequências aí, né, da Primeira Guerra Mundial, uma das principais afirmativas sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, para quem respondeu, marcou na 29ª alternativa B, parabéns, você acertou. Seguindo aí, vamos lá para a 30ª questão. A 30ª questão, eu trago uma referência bibliográfica, ok? Que é uma referência justamente a uma publicação de Mayer sobre a força de tradição, a persistência do antigo regime, ok? Que foi publicado lá no ano de 1987 e que faz referência sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, com base nessa leitura que vocês fizeram sobre a citação, eu peço para que vocês respondam aí a afirmativa correta sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, dentre as 5 alternativas, a alternativa correta é justamente o quê? Que a Primeira Guerra Mundial ela foi um produto de um movimento histórico específico em que as mudanças se processavam mais lentamente do que fazem crer os historiadores, que tratam a guerra como resultado do imperialismo. Então, a forte disputa econômica, imperial, territorial por riquezas, ela impulsionou o movimento aí da Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, ou Guerra das Guerras, como também é conhecido esse movimento, né, ou esse conflito bélico, certo? Então, para quem marcou a alternativa D na 30ª questão, acertou, viu, gente? Então, nós tivemos aí mudanças que se processavam lentamente e que acentuavam justamente aí essa corrida imperialista de domínio por territórios, regiões e, consequentemente, riquezas matérias-primas existentes nessas diversas regiões do mundo fora. Como referência, nós temos aí o próprio território da Alsácia e Lorena, como já discutimos inclusive em sala de aula, né, que faz referência aí a essa disputa de territórios e riquezas, benefícios, beneficiamentos econômicos e financeiros. Tá certo? Então espero que vocês tenham acertado o maior número de questões possíveis. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, se cuidem, não saiam de casa, ok? Fiquem em casa para o bem de todos, ok? Tenham consciência, fiquem com Deus e até a próxima transmissão. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até logo, gente!